Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãs e irmãos que nos acompanhais nessa celebração, é este Jesus ressuscitado, a luz pascal que nos convoca, nos reúne para o sentirmos presente no meio de nós. Para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Senhor, luz de brancura das vestes batismais, Cristo, homem novo da humanidade recriada, Christe Senhor, lado aberto de onde jorra a divina misericórdia, Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Senhor nosso Deus, que para nos libertar do poder do inimigo, quisestes que o vosso Filho sofresse por nós o suplício da cruz. Concedei aos vossos servos a graça da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, levantou-se um homem no Sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei venerado por todo o povo. E mandou sair os apóstolos por uns momentos. Depois disse: Israelitas, tendo cuidado com que ides fazer a estes homens. Há tempos
apareceu Teudas, que dizia ser alguém, e seguiram-no cerca de 400 homens. Ele foi liquidado, e todos os seus partidários foram destroçados e reduzidos a nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que arrastou o povo atrás de si. Também ele pereceu, e todos os seus partidários foram dispersos. Agora vou dar-vos um conselho. Não vos metais com estes homens, deixai-os, porque se esta iniciativa ou esta obra vem dos homens, acabará por si mesma. Mas se vem de Deus, não podereis destruí-la, e correis o risco de lutar contra Deus. Eles aceitaram o seu conselho. Chamaram de novo os apóstolos à sua presença e, depois de os terem mandado aceitar, proibiram-nos falar no nome de Jesus e soltaram-nos. Os apóstolos saíram da presença do Sinédrio cheios de alegria, por terem merecido serem ultrajados por causa do nome de Jesus. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e anunciar a boa nova, de que Jesus era o Messias. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é minha luz e minha salvação. O Senhor é minha luz e minha salvação. O Senhor é minha luz e salvação.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós. Naquele tempo, Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão por ver os milagres que ele realizava nos doentes. Jesus subiu a um monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Erguendo os olhos e vendo uma grande multidão que vinha ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: Onde havemos de comprar pão para lhes dar de comer? Dizia isto para o experimentar, pois ele bem sabia o que ia fazer. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não chegam para dar um bocadinho a cada um. Disse-lhe um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro: Está aqui um rapazito que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que é isso para tanta gente? Jesus respondeu: Mandai-os sentar. Havia muita erva naquele lugar e os homens sentaram-se em número de uns 5.000. Então Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, fazendo o mesmo com os peixes. E comeram quanto quiseram. Quando ficaram saciados, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os bocados que sobraram, para que nada se perca. Recolheram-nos e encheram 12 cestos, com os bocados dos 5 pães de cevada que sobraram aos que tinham comido. Quando viram o milagre que Jesus fizera, aqueles homens começaram a dizer: Este é, na verdade, o profeta que estava para vir ao mundo. Mas Jesus, sabendo que viriam buscá-lo para o fazerem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, O texto do livro dos Atos dos Apóstolos, que foi proclamado como primeira leitura, fazia referência a um doutor da lei chamado Gamaliel, que tinha aconselhado e chamado a atenção os seus colegas do Sinédrio, que estavam indignados com o discurso de Pedro. Gamaliel era um doutor da lei que se destacava no seu tempo pela forma como interpretava a lei. Interpretava-se numa via mais liberal e mais humana. Chamava a atenção e aconselhava os seus colegas para não serem precipitados, não se deixarem levar pelas emoções, não praticarem atos primários e irrefletidos. E aconselhava-os a cultivar a virtude e a exercer a virtude da prudência e também o discernimento, porque corria o risco de estarem a lutar contra Deus. Irmãs e irmãos, o que incomodava os membros do Sinédrio era
a forma entusiástica como os apóstolos anunciavam a boa nova da ressurreição, a boa nova da salvação, e não se cansavam de dizer e de professar que Jesus é o Messias, o esperado, o enviado de Deus. Recordemos que estes apóstolos são os mesmos que no momento da paixão e do Calvário abandonaram Jesus, mas agora, cheios do Espírito Santo, sentem-se valentes, corajosos, não têm medo de dar a boa notícia. Depois de açoitados, continuam a vida e tornam-se presentes no meio dos outros, cheios de alegria, porque foram ultrajados em nome do Senhor. Agora, os apóstolos entendiam aquela bem-aventurança que há uns tempos atrás eles tinham ouvido da boca de Jesus. Bem-aventurados aqueles que irão ser perseguidos e caluniados. Também é deles o reino dos céus. Alegrai-vos e exultai, porque será grande no reino de Deus a vossa recompensa. Este conselho, este alerta de Gamaliel aos seus colegas do Sinédrio, também nos faz bem a cada um de nós e faz-nos refletir. Porque encontramos no meio do mundo de hoje, na sociedade de hoje, com todas as situações que estamos a viver e não só, também encontramos muitas vezes vozes, personalidades, movimentos e correntes ideológicas que dizem que têm solução para tudo, que têm remédio para tudo. Por isso, na vida, teremos sempre de cultivar essa virtude da prudência e saber discernir. Tantos movimentos, tantas pessoas, tantas vozes dentro da Igreja se anunciaram e que sofreram tanto no seu tempo, mas não desanimaram da sua missão. Movidas pelo Espírito Santo, deram grandes contributos à Igreja e foram grandes exemplos para a Igreja. Todavia, pelo contrário, também encontramos muitas correntes, movimentos e pessoas que apareceram de uma forma esplendorosa e brilhante, mas que vazias do Espírito Santo caíram por si, terminaram por si. Como é bom recordarmos hoje aquela parábola de Jesus, do trigo e do joio, que nos convida a isto mesmo, a nada aceitar ou rejeitar, sem pressas, sem pressões e sempre no sentido comunitário. Foi sempre assim na Igreja, quando foram necessárias grandes decisões, sempre sem pressas, sem pressões e de uma forma comunitária. O texto do Evangelho narra-nos o conhecido milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E, através deste milagre, nós conhecemos profundamente a figura e a pessoa de Jesus Cristo, na fé pascal e como o nosso alimento na Eucaristia. E vede o pormenor deste milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Estava próxima a Páscoa dos judeus. Jesus foi ele que tomou a iniciativa, ficou muito sensibilizado por aquela multidão que o acompanhava, que o buscava e procurou alimentar aquela gente. E depois nós encontramos aquela oferta generosa daquele rapazito dos seus 5 pães de cevada e 2 peixes. E a forma, deixai dizer, a forma eucarística de Jesus alimentar aquela gente. Toma aqueles pães e peixes, dá graças, abençoa-os e manda distribuir. E depois a reação humana
e um pouco política daquela multidão que o queria fazer rei. Mas o mais importante é que este Jesus é sensível à necessidade de quem o rodeia. É que este Jesus, disposto a partir e a repartir-se por eles e por cada um de nós. Como este milagre da multiplicação dos pães e dos peixes é um sinal e uma profecia da Eucaristia. Hoje, a oferta generosa do rapazito, dos pães e dos peixes, hoje é a nossa oferta generosa de pão e vinho que entregamos e colocamos no altar. E este pão e este vinho que simbolizam as nossas necessidades, que simbolizam o progresso da ciência, o progresso da medicina, os momentos de injustiça no mundo, de escravidão, as nossas angústias, os nossos desejos, as nossas aflições, os nossos sofrimentos, mas também as nossas alegrias. E o Senhor também toma a nossa oferta generosa, pronuncia a bênção, torna-se presente através delas, parte-se, reparte-se por cada um de nós, para a todos nos saciar e nos alimentar. Irmãs e irmãos, sempre na nossa vida, aquilo que temos que anunciar é este Jesus Cristo ressuscitado, que desta forma, por excelência, se torna presente no meio de nós. A Eucaristia é o conforto, é o alimento, é a doação de Cristo por todos nós. É este Cristo ressuscitado que continua hoje a dar-se a todos como palavra iluminadora e como pão da vida. Irmãs e irmãos, Jesus, ao recusar que o aclamassem rei, ensinou a Igreja a fazer o bem com discrição. Peçamos ao Pai que nos ensina nós também, dizendo: fazei-nos, Senhor, sábios em Cristo. Fazei-nos, Senhor, sábios em Cristo. Para que a Igreja, fundada sobre a fé dos apóstolos, não tenha medo de sofrer pelo nome de Jesus, pois nada lhe acontecerá de mal, oremos, irmãos. Fazei-nos, Senhor, sábios em Cristo. Para que diante de tantos homens ciosos de poder, se levantem outros, cheios de fé, como Gamaliel, e que ponham Deus acima dos seus próprios sentimentos, oremos, irmãos. Fazei-nos, Senhor, sábios em Cristo. Para que os homens tenham fome de pão vivo, que Jesus prefigurava em seus sinais, e o descubram como pão da nova Páscoa, oremos, irmãos. Fazei-nos, Senhor, sábios em Cristo. Para que as famílias que não têm que comer possam contar com o auxílio da Igreja e dos cristãos, como as multidões contavam com Jesus, oremos, irmãos. Fazei-nos, Senhor, sábios em Cristo. Por todos os nossos irmãos que pelo mundo fora enfrentam as consequências da atual pandemia, para que Nossa Senhora os ajude e conforte, como fez com os santos pastorinhos, oremos, irmãos. Fazei-nos, Senhor, sábios em Cristo. Para que as nossas celebrações da Eucaristia nos renovem a vida, o coração e o espírito, como a última ceia fez aos 11 apóstolos, oremos, irmãos. Fazei-nos, Senhor, sábios em Cristo. Pai do céu, escutai as nossas súplicas
e ensinai-nos a repartir o pão da mesa, como partilhamos entre nós o pão da vida. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Acolhei benignamente, Senhor, os dons da vossa família e concedei-lhe o auxílio da vossa proteção, para que não perca as graças recebidas e alcance os bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pela oblação do seu corpo na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos e, entregando-se a vós pela nossa salvação, tornou-se Ele mesmo o sacerdote, o altar e o cordeiro. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória.
vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Glória a vós que morrestes na cruz e agora vivais para sempre, Salvador do mundo, salvai-nos. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Francisco e Santa Jacinta Marta e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei-me a palavra e serei salvo. Jesus está presente nesse altar. Convido todos aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação social a unirem-se de modo especial a esta presença que nunca nos abandona e a fazerem a sua comunhão espiritual na esperança de nos podermos reunir novamente nas nossas comunidades para nos alimentarmos da Eucaristia.
Oremos. Guardai sempre, Senhor, com paternal bondade, o povo que salvastes, para que se alegrem com a ressurreição do vosso Filho, aqueles que foram remidos pela sua paixão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Dirijamo-nos agora para a Santa Mãe de Deus e Mãe Nossa. Na hora presente da nossa história, confiemos-lhe a nossa vida e a de todos os nossos irmãos de todas as partes do mundo, neste momento da tribulação, e peçamos-lhe que nos livre de todos os males, cantando. A vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos de todas as O Senhor esteja convosco. Ele está no Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Senhor, vossa presença nos abençoe. Ele está no Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe.